Olá, bem-vindos ao Sorocast, este cast, barra videocast, barra podcast, barra todos os casts que você possa imaginar, que trabalha única e exclusivamente sobre a aleatoriedade. Porque sim, o aleatório nos convém. E nos queremos muito aleatório, porque o aleatório nos faz pessoas pensantes ou até viajantes. Mas enfim. O episódio de hoje vai falar sobre a exaltação da nossa beleza, nosso lance, nosso elã de pessoas negras. E o episódio de hoje tá bafo. Além do que, os nossos convidados também são, né, gente? Porque assim, os convidados de hoje são... Ai, meu Deus. Eu tô muito impactada. Vamos ver quem é? Vocês vão me amar depois disso tudo e vão amar eles também. Então a gente vai começar convidando a Larissa Jorge, que é formada em serviço Oi, social. gente. Oi, Larissa. Militante. Olá. Também pela criança não é de rua. Fundadora da TEAR, Formação de Educadores. Mestra em Segurança Cidadã pela URGS e Leia. E empreendedora social. E a frase que a define é: seríamos tão... A pessoa escreveu de um jeito bem horrível. Seríamos tão... Vamos ver no telefone. É mais fácil. O garrancho da pessoa. Ela fez uma frase maravilhosa, peraí. Eu escrevi... Seríamos tão melhores se não fôssemos tão bons. Exatamente, gente. Olha aí que maravilha. Muito bem. E agora, o nosso próximo convidado, vou procurar a frase dele para não pagar esse mico agora de novo, é o nosso amigo Piragira. Ele é ator, diretor, professor, produtor de teatro, gente. Ele é mestre em educação e doutorando em artes cênicas, diretor artístico do grupo Pretagô, brincante e um dos fundadores do Bloco da Laje. Quanta coisa, hein? E a frase dele, que define ele, é um javali amoroso. Muito obrigada. Ela é grandona, mas ela é bem fofa. Muito obrigada, gente, por estarem aqui com a gente. É um prazer receber vocês, viu? Que bom, que prazer, que delícia. Muito felizes. Muito felizes. Uma delícia também estar nesse lugar. E espero que a gente tenha aí longas conversas e possamos cada vez mais estreitar essas relações, virtuais ou não. Sim. Eu também acho, vai ser incrível, vai ser uma delícia. Estou aqui, ó, exaltando a minha beleza, a nossa beleza para esse encontro. Aqui a ideia é a gente conversar, bater um papo, exaltando nós, né? Começar pelo que começar, que é o questionamento às vezes, e dizer para vocês também. O que vocês acham? O que vocês acham sobre o fato de a gente, nós negras, às vezes nós saímos primeiro na nossa exaltação, nos exaltarmos, falarmos muito bem sobre nossa história e tudo mais, e a gente sempre acaba caindo ali pro lado mais negativo, assim, né? Tipo, claro, a gente não pode esquecer as questões raciais, a gente não pode esquecer as questões específicas, das questões da polícia, das questões históricas que estão permeando tudo isso, mas a gente muitas vezes puxa mais para esse lado, ao invés de puxar diretamente para a exaltação, né? Eu queria saber mais ou menos a opinião de vocês sobre isso. O que vocês acham? Pode ser o Tamurins. Quem conhece? Fique à vontade. Eu começar. Aí a gente tá falando que a ideia desse encontro, nesse momento, é fazer uma conversa informada, né? Não tão formalizada. Então, eu acho que a gente pode ficar livre para ir complementando o que é a opinião de um e de outro, que eu acho que isso, para dar diversidade, inclusive da expressão e da opinião de cada um, né? E cada uma. Eu sempre para pensar nisso de diversos lugares, de diversas formas, e não é fácil falar da exaltação ou do porquê a gente acaba recaindo numa descrição, falando sempre da parte mais negativa da história, da história de homens negros. E aí a gente está estudando por que a gente acaba recaindo nisso. Quando eu converso com outras mulheres negras também, a gente acaba lembrando um pouco que nós somos ensinados também. É impossível falar disso e não falar o quanto que é história. E a minha missão também foi colocando dentro de alguns parâmetros. Acho que eu vivo um momento, e que a gente tem um momento, não tem como sair no mesmo momento, mas ainda é realmente baixo o lugar do homem da mulher negra, nesse lugar de exaltação, nesse lugar de destaque. A gente vem buscando esse lugar da vez mais, né? Vem se colocando, quando realmente o não só no Brasil, no México, dentro de uma sociedade capitalista, né? Com diversos outros problemas, isso é importante. Então, assim, acho que é legal também ouvir o Thiago, mas eu lembro que uma colega, Lena Cassal, eu gosto sempre de citar nome e sobrenome, ela também me ensina isso, né, Larissa? Quando tu fala o teu nome e teu sobrenome, Larissa Jorge, né? Porque nós somos únicos e é importante falar de onde a gente vem, a nossa família, né? E exaltar isso também.
E eu lembro que eu tinha muito vontade de poder dizer, pode ser qualquer um, né? Qualquer sonho poderia me servir. Então, eu não fui também ensinada a sonhar, eu fui ensinada a viver com o mínimo. E eu percebo que muitos homens e mulheres negros também vivem essa problemática. Isso resulta nessa dificuldade de falar de exaltação, sabe? De falar de outras coisas que não da parte talvez mais negativa da nossa história, mas que é real. Ai, super, super concordo contigo, Ali, pensando assim, pensando como que a gente consegue criar mecanismos, como que a gente consegue fazer essa reviravolta, né? De quando a gente consegue, enfim, perceber e conseguir falar de exaltação, né? A gente consegue falar de exaltação quando a gente se percebe vivo, né? Acho que vivo também pensando um pouco nesse jeito, que é isso, entendeu? Que a gente está aqui, a gente está vivo, a gente está produzindo uma coisa que tem a ver com a vida, que não tem a ver com a morte, né? A gente está aqui produzindo conteúdo, a gente está aqui se arrumando lindas para produzir esse conteúdo faz parte de um festival, entendeu? Que é um festival incrível de mulheres negras. Então, acho que falar de exaltação, acho que inclusive o pensamento das mulheres negras nos ensina comunitariamente a pensar a exaltação como produção de vida, né? Então, a gente está no momento em que estruturalmente a gente está no mesmo lugar, o sistema continua nos matando, continua desejando e performando insistentemente uma narrativa de morte, mas a gente também tem organizações que favorecem a gente a dignificar e a pensar na nossa vida de um jeito positivo, né? Então, acho que é uma ideia assim muito lá nos meus estudos, eu penso muito sobre essa dimensão da simultaneidade da experiência negra, né? Que ao mesmo tempo que a gente vive num estado de dor, porque ao tempo inteiro, né, a gente tem uma memória, uma história construída a partir de um signo de morte, né, a partir da estrutura racista e racializante, mas ao mesmo tempo a gente está produzindo vida para, enfim, viver e produzir, né? Uma coisa não isenta a outra e elas andam assim equiparadas, né? E eu acho uma delícia assim a gente conseguir hoje, claro, né, sem dizer que mídias, redes, a dimensão de coletiva, não só presencial, mas virtual, né? Tipo assim, as pessoas negras do Sul se inspiram nas negras do Norte, e vice-versa, e o Centro. Então, a questão globalizada entre, inclusive, as pessoas negras, isso também faz com que, dentro de estética, dentro da dimensão artística, da dimensão de linguagens, a gente consiga produzir também um referencial para a gente se ver, se identificar como bonita. A televisão, que a gente vê, né, começa a ver pessoas negras em lugares protagonistas. Eu não quero dizer que tá bom, eu quero só dizer que tem pessoas lá, entendeu? Protagonizando esses espaços, mas falta muito mais. Mas, então, eu acho que a gente consegue falar de exaltação hoje porque existe um caminho sendo percorrido por coletividades negras em diversos outros lugares, né? Eu acho massa, inclusive, olha aqui a gente se exaltando, entendeu? Todas elas, assim, maravilhosas. Em plena quarentena, se exaltando, né? Eu acho que, assim, falando no meu lugar de artista e professora, né? É muito doido, assim. Eu já trabalhei com serviço social, já trabalhei com escola particular. Quando eu estava na faculdade, eu fazia estágio em escola pública. E é muito doido quando a gente tá trabalhando principalmente com os jovens, assim, principalmente mais para os adolescentes, da galera serviço que tá mais ali sendo atendida pelo CJ, serviço social e tudo mais. Porque para eles, às vezes, e não é querer diminuir o tipo de cultura que está próximo deles, ou querer diminuir qualquer outra coisa que seja para esse sentido, mas para eles é muito doido eles se identificarem com uma pessoa que é muito próxima deles, né? Porque eu, por exemplo, eu vim de periferia, fiz faculdade, virei professora e tal, e às vezes eles encontram comigo e eles ficam, tá, professora e tudo mais. Eles me veem como uma figura de autoridade, como que eu sou uma professora, né? Mas eles também ficam assim, tipo, que eu falo pra eles, gente, eu sou uma pessoa que eu vim da periferia, eu matava aula feito uma doida, eu fiz supletivo do ensino médio, eu fiz pré-vestibular como uma maluca com o dinheiro que eu tinha, juntei o dinheiro uns meses e peguei o pré-vestibular e entrei na URGS, entendeu? Então não é impossível. Não é uma coisa que a gente pensa assim, às vezes pra gente é muito impossível a gente pensar assim, no lugar que a gente está da periferia, de como é que eu vou conseguir fazer um pré-vestibular e entrar na URGS? Como é que eu vou conseguir ter tempo e cabeça para estudar?
E quando a gente se mostra, quando a gente exalta isso que a gente tem, essa nossa trajetória de uma forma positiva, isso também se torna um reflexo positivo para as pessoas que estão recepcionando aquilo, né? No caso dos jovens, que é a experiência que eu já tive, de fazer eles entenderem que isso é possível, se trabalhar com coisas que para eles não era uma coisa assim, uma profissão, entende? Eu tive alunos na Lomba do Pinheiro que eram excelentíssimos músicos, mas para eles trabalharem com música não era uma coisa assim, tipo, tá, é uma profissão que vai me dar felicidade, vai me dar dinheiro, vai me sustentar, e vai sustentar a minha família, meus filhos, enfim. E isso é muito doido para eles perceberem que tem pessoas que estão dentro daquela comunidade, que parte delas também vieram daquele lugar também, que estão tendo essa glorificação, assim, vamos dizer, né? E é muito doido para mim, foi muito, muito legal, assim, tomar essa percepção dentro do meu trabalho, assim, de professora e de educadora. E como é legal, né, as pessoas verem as exaltações, né? Perfeito. E eu percebo que isso acontece muito também, a gente conseguir perceber a exaltação na juventude hoje, e quando a gente volta para as famílias e volta para as experiências, você percebe que existe uma outra forma também de criar, uma outra forma de falar de beleza, de falar de relação com o mundo também, né? Que ela não é uma relação mais só de servidão, é uma relação de cuidado, é uma relação de um lugar de pertencimento também. Então, tudo isso hoje, acho que eu consigo perceber isso ainda na juventude, mas também percebo muito do que tu trouxe, assim, Laura, de às vezes, o adolescente. Eu trabalhei 10 anos na abordagem social de rua em Porto Alegre e trabalhei depois como coordenação num outro serviço. E eu vivi duas coisas, né? O lugar de você perceber que crianças e adolescentes em situação de rua não se percebiam como um sujeito de direitos. Aí eu falo do meu lugar como assistente social, né? Fazendo menção ao dia 15 de maio, que é hoje o dia do assistente social também. Então eu olho para isso enquanto mulher negra, e essas famílias majoritariamente são negras, ainda são negras, né? Muito embora isso já esteja mudando um pouco por conta da questão social, da economia, mas ainda são negras. Então existe todo um trabalho a ser feito, né? E no outro lugar, quando eu coordenei uma equipe, e eu lembro o quão difícil era as pessoas aceitarem, né, uma coordenação negra. Parecia que eu tinha que talvez fosse minha impressão e não a realidade, né? Mas parecia que pelo fato de eu ser um pouco mais jovem, na época, né? Agora não tanto, mas de ser uma mulher negra, isso também, de alguma forma, fazia com que eu tivesse que revalidar tudo, né? E eu tinha medo de escrever, eu tinha medo de coordenar uma equipe de fato, né? Muito embora as pessoas acreditassem na minha potencialidade. Então, tem a coisa realmente do que te é introjetado desde a infância e adolescência, né? Isso é muito importante para a gente falar de exaltação. Isso é muito importante para a gente falar de novos fenômenos que estão surgindo aí, né? Mascarados de outras formas, mas velhas e novas práticas também. Sim, exato. Concordo plenamente contigo. Isso a gente vê. Eu não vou dizer que não, mas eu sofro disso todo dia. Apesar de ter uma pós-graduação, de ter uma graduação, de trabalhar desde, sei lá, já não sei quantos anos eu tô trabalhando com teatro, como educadora, assim. E isso de ter que se revalidar é uma coisa que é um processo super cansativo, né? Se a gente for parar pra pensar. Porque às vezes a gente tá tão cansado de ficar se revalidando que a gente não se revalida mais. A gente chega num momento que a gente diz assim, quer saber? Eu não quero mais fazer isso, eu já tô cansada de fazer isso. É uma coisa que me cansa fazer isso. E isso é uma coisa que a gente tem que, ao mesmo tempo, também dizer, não, peraí, é uma coisa chata, é uma coisa que me cansa, é uma coisa que eu não aguento mais, mas, ao mesmo tempo, é uma coisa que eu preciso fazer e vou continuar fazendo. É exatamente aquilo que tu falou, é falar o nome, sobrenome, todas as graduações, pós-graduações, cursinhos que eu fiz, etc, é falar tudo. Porque a gente não passou o trabalho que a gente passou para fazer isso tudo que a gente fez e não dizer que a gente fez, né? E passar reto, assim. Por favor, né? Por favor, né? Não, é isso, né? Tipo, a gente é sempre, no mínimo, o trabalho dobrado pra gente, né? No mínimo, você tem que ser o dobro de uma pessoa que não é preta, né? No caso, né? Claro, tô falando aqui de raça, né? Mas a gente vai pegar
interseccionalizar, né? Tem todos os outros, assim, né? Lugares, assim, né? Mas é isso, assim, a gente fica sempre nesse trabalho que é difícil, que é pesado, e assim, agora, por exemplo, a gente está vendo nesse momento de distanciamento social, de pandemia, fico vendo muito, assim, acompanhando nas redes mesmo, assim, amigas, amigos pretos, né, relatando as suas experiências de como que é se manter, né, sendo uma pessoa preta, e se a gente vai pensar que são pessoas pretas, a gente vai pensar também que a questão dos trabalhos não formais também estão super presentes aí, né, então, que, né, muita gente preta que trabalha de maneira informal, né. Então, já vê que são pessoas que estão em casa, mas não estão em casa assim de boa, podendo, estou em casa, fique em casa se você pode. Não, eu estou em casa porque não tenho trabalho para fazer e não tenho que fazer. Né? Que é no caso dos artistas, no meu caso, assim, no caso da Laura, enfim, de outras áreas também de trabalho, assim, estou em casa. Então, eu tenho acompanhado essas pessoas e eu vejo que algumas delas, assim, é expressivo, assim, alguns relatos de pessoas pretas que tem uma questão super direta ligada, assim, à sua autoestima nesse momento, sabe? Que é isso, a coisa de estar em casa, você está num processo que pode ser positivo, mas para muito, eu vou fazer plantinhas, vou mudar minha casa, fazer coisas, aproveitar esse tempo para me cuidar, nanana. Mas tem muita gente que está deprimidaço com essa função, entendeu? Está sem perspectiva de trabalho, que está num perrengue doido, e as pessoas pretas que eu tenho acompanhando que estão nesse rolê, assim, né, desassistidos dentro desse processo todo pelas faltas de políticas, né, estão numa bad, assim, sabe? Na medida do possível, eu tenho tentado conversar com as amigas, assim, amigos, que vai diretamente nesse rolê que é o da autoestima, entendeu? Que é disso que a gente está falando, assim, da coisa de vocês perceber de forma exaltada, né? E que isso está abalado nesse momento para muita galera, assim, para muita gente. Né? Uhum. Então, eu fico pensando assim, nossa, é um trabalho triplo você se colocar numa dimensão que é normal, como estava antes, né, de começar a pandemia, e o trabalho quádruplo, quíntuplo, que é agora você conseguir manter a sua saúde mental, a sua dimensão de exaltação, a sua dimensão de autoestima nesse momento, entende? Em que tem muita gente, inclusive, romantizando esse momento, né? Não, momento para a gente se conectar e a gente, sabe? Pra quem pode, né? Não, e eu boto muita fé que seja um momento para a gente aprender muita coisa, assim, se a gente vê pelas nossas dimensões, pela nossa ancestralidade, a gente vai repensar nesse lugar, né? O momento da gente também refletir, pensar, silenciar, né? Fazer, assim, aquela escuta precisa do que a gente está vivendo. Mas, né, tem o corre, tem o dia a dia, e, assim, vendo essas pessoas nas redes, assim, eu fico, nossa, gente, a gente tem que ter um jeito, assim, de como que a gente vai trabalhar, assim, exaltação desses amigos. Exaltação não é só, assim, de para fora, né? Exaltação para dentro também, né? Aquilo que você tem que se exaltar dentro de si, assim. Uma nóia, assim, tipo, pensando nesse lugar, né? Tem muita gente que tá nesse lugar aí também de se sentir inútil, né? Já eu tô em casa e eu não estou, sei lá, criando ou... essas coisas aí que a galera fala que tu tem que virar um mega empresário da noite pro dia no meio de uma crise mundial. E... seja um baita criador de coisas e ideias, ganhe muito dinheiro no meio de uma crise mundial. E a galera se sente, às vezes, meio inútil com isso, né? Eu já conversei com algumas pessoas que se sentem assim. E, claro, a gente tenta, né, na medida do possível, ajudar essas pessoas e dar uma força para elas. Mas é muito doido também a gente conversar com pessoas que não estão dentro desse lugar, né? Que essas pessoas que tu falou. Tipo, essas pessoas que, por exemplo, têm uma carteira assinada, que tem lá uma férias para tirar, que não tirou ainda e pode tirar se quiser ficar mais um mês depois que acabar a quarentena. É aquela pessoa que sabe que vai receber no outro mês porque tem os seus direitos trabalhistas garantidos, entendeu? Eu, por exemplo, eu tenho um emprego, trabalho com serviço social e trabalho com escola particular. Mas eu não tenho nenhuma garantia de emprego, porque meus trabalhos, os dois, são contratuais, eu sou MEI. Então, assim, graças, tudo deu certo e eu ainda continuo recebendo, apesar de ter o meu salário negociado, eu continuo recebendo. E consigo me virar assim o que eu tenho aqui. Mas eu tenho muitos casos de conhecidos que estão em situações bem piores do que as minhas. De não saber que vai receber esse mês, não saber se vai receber no outro.
trabalhando nessa Sim. semi-informalidade, que não é bem uma informalidade, é aquele espaço que a gente não sabe como é que ele funciona e para onde ele vai e como é que ele anda, e a pessoa não sabe se amanhã de manhã já vai ter outra situação, e tem toda essa carga que a gente está vivendo agora, da questão da pandemia, e também tem toda a carga emocional que vem junto com as outras questões que a gente trabalha também, que a gente tem que viver, né? Que Com é certeza. de se exaltar, de se sentir melhor, tem que me sentir bem, porque eu sei que tem gente pior do que eu. Já ouvi relatos assim, entendeu? De amigos. Que é assim, eu tô me sentindo ruim, tô me sentindo péssimo, mas eu sei que tem gente pior do que eu, então eu não devia ter me sentido péssimo. Claro que não, gente. Cada pessoa recepciona as coisas de um jeito diferente, né? Com certeza. E as interrelações. E agora falando disso, vamos falar um pouquinho sobre interrelações, né? Eu vou falar um pouco da minha vida, para poder chegar no assunto das interrelações. Eu tive um relacionamento de muitos anos com uma pessoa branca. E neste período que eu comecei, entre o período que eu conheci meu ex-marido e me separei, eu andava muito com pessoas brancas e o meu meio de andar estava se transformando em uma transformação, assim, eu estava analisando isso esses dias. E como faz diferença pra gente a gente andar junto dos nossos pares, né? Antes eu achava um pouco bobagem isso, mas agora, hoje, eu analisando a minha vida e analisando as pessoas que eu vejo no entorno também, como faz diferença a gente andar com nossos pares, né? Estar com os nossos pares. É claro que o nosso pensamento vira outro, nossa visão de mundo vira outra, inclusive o nosso trabalho vira outro, né? Eu adoro os lugares que eu trabalho que tem bastante gente preta. Às vezes eu sou a única preta, daí eu fico meio incomodada. Mas, assim, eu acho que isso é uma coisa que tá mudando, assim, pelo menos no meu olhar, eu percebo que isso muda, assim, mudou muito pra mim. De me relacionar com outras pessoas negras, não só amorosamente, afetivamente, de nível de amizade, mas também de vínculo de trabalho, né? Por exemplo, uma dos meus chefes, minha coordenadora, na verdade, ela é negra. É a primeira vez que eu tive uma coordenadora negra trabalhando no serviço social. Anos que eu já trabalhei em serviço social. Então, foi quando eu vi que ela era uma mulher negra, eu fiquei assim, meu Deus, que legal. Porque eu sempre via homens brancos trabalhando no serviço social, né? E como é diferente a acolhida, como é diferente todo o trabalho. Tu nota a diferença, é gritante a diferença. Que eu lembro muito bem de as educadoras todas, as educadoras do serviço social, todas serem mulheres. Aí existia um homem coordenando todo aquele monte de mulher. Existia várias ideias e várias formas de acolher diferentes daquele homem, mas a gente não tinha muito o que fazer, porque ele era coordenador e, enfim. E como é diferente estar trabalhando com uma mulher e também estar trabalhando com uma mulher negra, né? Como é diferente pra gente estar trabalhando junto dos nossos pares, né? Não só em termos profissionais, né? Em termos de mercado, de trabalho, de trabalhando com artistas negros ou com educadores negros, mas também das relações de a gente se entender quanto indivíduo, entender as nossas qualidades, as nossas exaltações e tudo mais. O que é isso para vocês? Fala, Thiago. Deixa eu começar. É muita coisa. Isso, assim, é muita coisa, porque assim, eu acho que é uma grande questão, assim, uma grande discussão, assim, né, entre a gente, a questão dos nossos relacionamentos e as questões raciais envolvidas nos nossos relacionamentos. E eu acho que é, assim, uma pauta bastante interna, assim, da gente internamente com pessoas negras discutir isso. Mas eu acho muito... tem muitas questões, assim, que envolvem, né, a questão dos relacionamentos interraciais, assim, né. Não dá para pensar, assim, é muito diferente, assim, quando a gente vai pensar, pelo menos, o relacionamento interracial de homens negros com mulheres brancas e vai pensar de mulheres negras com homens brancos, né? Tem muitas dimensões estruturais assim, que no mínimo a gente teria que falar das experiências de homens negros com mulheres brancas. A gente pode pensar em outras abordagens de mulheres pretas, mina preta com um boy branco, entendeu? Assim, já pensar em todas as relações de exclusão da mulher preta que está na ponta, entendeu? Né? A gente vai pensar uma outra dimensão da relação do afeto a partir do preterimento relacionado com o homem branco, que muitas vezes vai dar o afeto que o boy preto não vai dar esse afeto dessa mina preta. Enfim, acho que tem muitas questões assim envolvidas nisso, por isso que eu falei, é muita coisa.
Ah, mas a dimensão que isso que acho que você está falando, Laurinha, que é da gente tá entre os nossos, nossa, isso tem tudo a ver, inclusive, com a dimensão da exaltação, né? A exaltação para a gente surge quando a gente está em coletividade, né? Quando a gente se vê no outro e vê que é possível a gente se ver vivo. Eu fico insistindo nessa tecla de narrativa porque para mim ela é um jeito de pensar o mundo, né? Um jeito de pensar e criar, porque eu sou um artista, e um jeito de pensar sem me adoecer por conta dessa estrutura perversa que, né, que nos condiciona. Então, a coisa para mim de estar junto, tem várias dimensões da criação, do desenvolvimento da nossa autoestima, das nossas estéticas, e tem muito uma relação também de cuidado, muito uma relação de saúde mesmo, sabe? Da dimensão familiar, de onde a gente vem, ou da dimensão dos nossos afetos, dos nossos amigos, assim. Eu acho a coisa das inter-relações, assim, entre pessoas pretas, que a gente sempre tem uma tendência a evoluir, tem muitas dificuldades, muitas vezes em muitos lugares, né? Se a gente pensasse em Brasil, né? Que é muito gigante, e a experiência negra é diferente em cada lugar do Brasil, né? A gente tem que pensar coletividade, comunidade e tal, né? Como se organizam, né? Mas pensando aqui em Porto Alegre, assim, a gente, assim, né? A Laurinha eu conheço menos, estou conhecendo mais agora, mas, assim, a gente, com a experiência, por exemplo, do grupo que a gente trabalha, o Pretagô, né? Que são de artistas pretos, a dimensão de outras realidades dentro do movimento negro na cidade, dos movimentos negros na cidade, né? Das experiências artísticas, é muito fundamental, assim, para a gente evoluir, assim, sabe? E para a gente pautar uma cena, não uma cena só artística, mas uma cena enquanto agentes, atores sociais, assim, né? Da gente em coletividade, assim. Eu acho incrível. Inclusive, me descobrir e fortaleço cada vez mais as minhas potências, entendeu? Em coletividade preta. Solitariamente, e eu atuo em espaços brancos também, espaços institucionais que são majoritariamente brancos, e é sempre diferença. E hoje, aos meus jovens 36 anos, eu consigo dimensionar a minha presença e atuação em lugares majoritariamente brancos e nos lugares pretos, assim. São escolhas muito precisas, porque eu acredito também que, de certa forma, a gente tem que estar estratégico, assim, nesses lugares, né? Então, muitas vezes a gente tem que estar no meio de pessoas brancas para conseguir, às vezes, né, tipo, estar inserido em espaços de poder, assim, né? Então, em espaços de conhecimento, porque, né, a gente ainda assim, a gente ainda é minoritário no que diz respeito ao acesso a direitos, né, acesso a tudo, né, então a gente muitas vezes tem que estar em espaços que são majoritariamente brancos, a faculdade, a escola, o local de trabalho, né, tudo isso, e é difícil. Quanto mais a gente se expande na nossa negritude, na nossa consciência, mais a gente entrava combates nos espaços que são brancos. Eu sofri muito com isso. Hoje eu acho que eu consegui descobrir uma estratégia de me blindar desse sofrimento e de agir estrategicamente. Eu estou dizendo isso hoje, pode ser que daqui a pouco eu tenha uma outra impressão sobre como eu estou agindo, mas eu estou agindo um pouco, pensando um pouco assim, por esse lugar, sabe? Enquanto eu não consigo estar só com os meus pares, que é o meu desejo, e eu acho legítimo, e pode ter gente preta que acha isso não legítimo, e tudo bem, nós somos plurais, né? Mas, assim, o meu projeto é de fazer circular, que já circula conhecimento entre as minhas redes pretas, bem sociais, mas ainda falta circular o dinheiro. E daí a gente entra ainda nessas questões, né, que é a grande dificuldade. Enfim, já misturei um monte de coisa, eu falei, é muita coisa. Vai abrindo a caixinha de Pandora, porque tá tudo interligado, né? Tá tudo interligado, assim, né? Umas coisas estão interligadas, totais. Eu fico muito nessa pira, assim. Nesse 2020, agora nessa pandemia, isso que eu tava falando de acompanhar algumas pessoas nas redes e ver, enfim, são diversas as experiências de pessoas pretas durante a pandemia, pensando nisso, assim, sabe? Nossa,
quais são as estratégias para a gente conseguir trazer, nem seja minimamente, a dimensão do capital, sabe? Do dinheiro mesmo para as nossas redes. Porque aí a gente está garantido, né? Porque conhecimento a gente tem e compartilha. Isso, né? Que é o mais importante, né? A gente tem e compartilha. Organização, a gente, na verdade, ensina o Brasil a título de organização, né? As organizações negras, as organizações indígenas, tanto que a gente está aqui, está vivo, entendeu? Que a gente conseguiu se manter dentro dessa estrutura. Então, isso tudo a gente tem esse poder. Mas o dinheiro, a gente, né? Porque esse sistema perverso age dessa maneira. Por exemplo, Estados Unidos é outra história, né? É outra história. Tem negros milionários, né? Tem negros milionários, tem bancos de pessoas pretas, tem... Porque o processo se deu de outra maneira, né? Então, agora sim, hoje, né, dia 15, dia da assistente social, dia 14 foi o dia do Te Vira Negão, dia 13, né, comemorada essa abolição aí, né, que não é bem abolição, que é o, né, te tiro as correntes, mas te jogo na rua sem nada, né? Então, é um pouco nesse lugar, assim, pensando essa coisa das relações, assim. Eu tenho pensado muito nisso, assim. Muito, muito, muito.